senhor presidente, senhores vereadores, senhores assessores, pessoas das comunidades de Tararé, Redondezas, Bairro da Penha, que nos prestigiam com a presença aqui hoje, Sandro Parrino, nosso subsecretário municipal aqui da Secretaria de Cidadania da Prefeitura de Vitória. Eu destaquei aqui, presidente, eu quero tentar ser o mais breve possível, 3 indicações desse vereador, indicação 2848, indicação 2849 e indicação 28, desculpem, por favor, 2861. Eu vou ler as indicações, vou destacar, em particular, o assunto central aqui, o âmago que me traz essa tribuna. A 2861 indica a apresentação e execução de um programa de capacitação da Guarda Municipal, buscando aprimorar a abordagem preventiva e ostensiva ao usuário de drogas. Na 2849, indica a alteração da Unidade de Saúde de Jardim da Penha para pronto atendimento ao Otaviano Rodrigues de Carvalho, com funcionamento 24 horas, vereador Marcelão. E, por último, a indicação 248, indica a criação do Centro de Recuperação Público Municipal para tratamento de dependentes químicos. Eu destaquei as 3, e vou juntar tudo numa coisa só, até porque nós estamos falando de saúde pública. Nós vivemos na cidade que tem a maior arrecadação per capita do Brasil e a única capital do país que não tem um hospital público municipal. Não obstante, nós vivemos hoje um Estado político nacional, um Estado político estadual, quer dizer, o poder público estadual hoje, pressionado pela epidemia do crack e confundindo o crack com a dependência química, porque a dependência química é muito anterior ao crack. A dependência química é a dependência do álcool e das outras drogas ilícitas. O crack é só mais uma droga, apesar de ser tão perversa, que chegou de maneira avassaladora para chamar mais a atenção daqueles que nunca deram importância a isso, em particular, aqueles que deveriam mais dar importância, que era o poder político. Então, hoje, no Estado do Espírito Santo, particularmente, que não tem nenhum centro de tratamento para dependência química, o Estado político, o governo de Estado, que não consegue, hoje ainda, encontrar formas, políticas públicas para dar vazão a essa demanda, o que faz? Compra vagas através do sistema SUS nas clínicas particulares. As clínicas particulares hoje estão abarrotadas de gente, de dependente químico em tratamento, ex-vereador Toninho Loureiro. E o governo do Estado comprando vaga porque não construiu ainda os seus particulares sem tratamento para dependência química. O único espaço público que cuida de dependente químico no Estado do Espírito Santo é o HPM. Aliás, que tem um serviço belíssimo chamado Presta. Belíssimo e com estatística comprovada de recuperação para dependência química. As famílias estão sofrendo, cada dia que passa mais com o avanço das drogas ilícitas no seu seio, com o consumo exagerado das drogas. O crack, como eu disse, de maneira avassaladora, ele acaba fazendo com que essas coisas se precipitem muito mais, os problemas são muito maiores, porque são muito mais rápidos, a dependência do crack ela é muito mais rápida do que das outras drogas, e o Estado precisa, rapidamente, assumir a sua responsabilidade para com essa demanda, com esse gargalo. O município de Vitória, repito, a maior arrecadação per capita do Brasil. Acabamos de receber aqui o nosso secretário, Marcelo Lolás, que nos dá a honra da sua presença. Seja muito bem-vindo, secretário. Mas, não entendi? Nosso anfitrião, é verdade. Seja muito bem-vindo. Aliás, nós vamos fazer a honra agora. Aqui é a Casa do Povo. Nesse momento, e parabenizando oportunamente o vereador presidente Davi Ismael. Uma parte, Luiz. Não vou te dar, mas eu queria voltar aqui e chamar a atenção para isso. Não é possível, vereador Luizinho. E aí eu quero chamar a atenção do prefeito Luciano Rezende, que é um médico, aliás, um médico com referência no esporte, um médico que faz parte do Comitê Antidrogas do Comitê Olímpico Brasileiro, que já participou de Olimpíadas no mundo, como médico do Comitê Olímpico Brasileiro. O prefeito Luciano Rezende tem tudo às mãos para não terminar essa gestão, antes de dar uma resposta definitiva à cidade de Vitória e construir um centro de tratamento para dependência química no município de Vitória. É a única forma, hoje,
Naturalmente, você precisa do centro, mas precisa de uma política. E eu tenho perguntado incansavelmente, vereador Vinícius Simões, qual é a política para a dependência química que está sendo tratada no município de Vitória. Fiz essa pergunta à secretária Soni recentemente, já perguntei, inclusive, à secretária Beth recentemente sobre esse assunto, e é um assunto que eu insistentemente vou tratar aqui dentro, porque não é possível mais cerrarmos os olhos ante ao maior problema que a humanidade enfrenta, que são as drogas. Pergunte a qualquer pai de família qual é o maior receio que ele tem na vida hoje. É insegurança, secretário. Está todo mundo preocupado com a segurança. E a insegurança tem tudo a ver com as drogas. Eu já disse e repito, o consumo da droga, a dependência química, é também um problema econômico. O pai e a mãe de um dependente químico que sai de casa para usar droga e não volta, e que não dá sinal de vida, não deixa o pai e a mãe trabalhar no outro dia, não deixa ele produzir. O município precisa se responsabilizar por isso. Não tem alternativa mais. Então, cabe a essa Câmara, cabe a todos os vereadores dessa cidade, e eu sei o quanto todos aqui são responsáveis pelo sistema, vereador Lamichek, líder do governo, é cobrar do Executivo. Estou dizendo cobrar de forma serena, tranquila, sabe, acreditando piamente, como acredito, que essa é uma demanda que o prefeito Luciano Rezende tem desejo de cuidar. E, acima de tudo, de resolver. Então, nós não podemos, a partir de agora, vereador Luizinho, com essa indicação desse vereador, mas nos cerrarmos ante a possibilidade de não vermos isso executado. Eu vou trabalhar para isso e espero contar com a ajuda de todos vocês. Uma parte, Excelência. Pois não. Eu queria parabenizar Vossa Excelência e também aproveitando, parabenizar o nosso presidente, né, que está trazendo para a comunidade a Câmara itinerante, assim como o vereador, como o prefeito Luciano Rezende está trazendo o seu gabinete itinerante para as comunidades. Parabéns, vereador, é uma coisa inédita no município de Vitória. Vossa Excelência é pioneiro, está dando início, e esperamos que o presidente, que assim que chegar, continue esse projeto. Mas, vereador Luiz Manuel, liderança de Jardim da Penha e de Adjacência, quero parabenizar Vossa Excelência pela sua fala, mas e dizer, Vossa Excelência, que está lutando para que nós tenhamos mais um centro, porque nós já temos CPTT lá na Ilha de Santa Maria, que atende 24 horas por dia, tratando da dependência química. Então, parabéns, porque nós precisamos de mais. Lá, muito pouco. Precisamos que o governo se empenhe mais, porque a droga é uma coisa perversa e o crack, como eu disse, como tem já provado de alguns médicos, num debate, 3 médicos, 2 defendem que tem cura e 1 defende que não tem cura. Né? E, lamentavelmente, aquelas pessoas que entram no mundo da droga, do crack principalmente, o crack é pedir para morrer. Parabéns, senhor. Vereador Luizinho, só para... Muito obrigado pela sua parte. Só um minuto, vereador. Dependência química é doença progressiva, incurável e que não tem cura. Não tem cura. Isso, para quem estuda a dependência química, e a Organização Mundial de Saúde já disse isso há mais de 30 anos atrás, não tem cura. A única forma de conseguir recuperação à dependência química é a completa abstinência ao uso da droga, seja ela qual for, do comprimido de farmácia, passando pelo álcool, qualquer droga ilícita. Então, essa é uma das razões pelo qual, e aí eu quero discordar de Vossa Excelência no único sentido. O CPTT, na minha opinião, com todo respeito, é um elefante branco. Não tem estatística de recuperação de dependência química comprovada na cidade de Vitória. Existe há muito tempo e não funciona. É 24 horas, Excelência. Existe há muito tempo. Você me visitou lá? Excelência, eu tenho esse estudo... Eu moro lá perto, Excelência. Não, você está falando do que você vê, não daquilo que você sabe como resultado daquilo que você vê. Eu estou dizendo a você, Excelência, que não há resultado, do ponto de vista da política pública tratada no CPTT, para a recuperação da dependência química. E até porque ele é um centro de passagem, não é um centro de internação, de abordagem, internação e recuperação. Nós estamos cobrando, Excelência, são leitos hospitalares bancados pela Prefeitura de Vitória para cuidar do dependente químico. E não é só cuidar do dependente químico, é cuidar do familiar do dependente químico, é do pai do dependente químico, é de toda uma família que adoece, contagiada por uma doença que envolve a todos. Dependência química é uma doença, envolve uma família inteira, vereador Luiz Paulo Amorim. É simples. É só conversar com quem tem um dependente químico em casa. E, aliás, se vocês procurarem, oferecido esse tratamento, mas com uma política clara, efetiva,